Bom, é isso, velho. Caio Leoni, Pedro fora aumentam consideravelmente as chances do Bahia se classificar, você acha? Aumenta, mas também a gente precisa ter o entendimento que Pedro não jogou aqui e o Bahia perdeu. A grande questão é o seguinte, é um Flamengo que tem um elenco recheado de jogadores que não só disputam todas as competições, praticamente, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores, Supercopa. Então, tudo isso dificulta porque esses atletas também vão para as suas seleções. Então, existe o lado muito positivo de ter esse elenco, que é um elenco com grandes craques, mas também esses caras estão sempre jogando. E é natural que tenha essas baixas. Agora, são baixas importantes. O que falta ao Bahia para passar para o Flamengo não é só a questão de Pedro. É claro que Pedro não estando, o Bahia é claro que vai ter um jogador completamente diferente para você marcar. Porque Pedro é um cara que é um centroavante com muita capacidade. Para mim, Darino, brasileiro é o melhor centroavante. Brasileiro. A seleção brasileira perde muito sem ele. E principalmente foi o que aconteceu na Copa América. Você tinha 2 jogadores pelo lado do campo e não tinha Pedro. A questão do Bahia. O Bahia teve condição no segundo tempo de fazer gols. Só que tem o seguinte, faltou dinâmica o suficiente no último terço para conseguir vulnerar o adversário e fazer o gol. Faltou essa competência. Então é um Bahia que conseguiu, inclusive com o Pedro dentro do Maracanã, ter 70% de posse de bola contra 30% do Flamengo. Mas precisava transformar esse controle que é gigante na posse em chances reais. Eu acho que o caminho do Bahia está aí. Com Pedro, sem Pedro, com Dela Cruz, sem Dela Cruz. O Bahia já mostrou que tem condições. Mas precisa ser mais assertivo e isso é um retrato da temporada, apesar de ter um ataque muito positivo. Eu acho assim, Caio. Sua análise, claro, né? Perfeita. Afinal de contas, você é meu pupilo, né? Você é meu aluno. Isso é verdade. Então, se você errar aqui na minha frente, meu irmão, eu vou ficar decepcionado. Aí. Mas repare, Caio. Vamos lá. O Bahia foi melhor do que o Flamengo os 2 jogos da temporada. Contra eles. No Maracanã sobramos. Aqui, sobramos também. O Flamengo, velho, se segurou, recuou, botou a bundinha lá atrás pra ganhar do Bahia. Quando achou o gol, deu graças a Deus e não teve o mínimo constrangimento de se fechar, retrancar, bem a latite. O que decidiu as horas dos 2 jogos, a favor deles e contra nós? O poder de decisão. Perfeito. O Flamengo, cirúrgico contra o Bahia, aquele gol daquele maldito, daquele Gerson, né? Lá, o primeiro. O segundo gol foi de quem? Foi o escanteio do Davi Luiz. O segundo gol foi Davi Luiz. Davi Luiz de cabeça, né? Tem a falta. E é isso assim. Cruzada na área. Repare, velho, o Flamengo. O segundo tempo até um pouco mais equilibrado, né? O Flamengo veio pra cima, mas assim, o primeiro tempo de um domínio absurdo do Bahia, a gente não tinha alguém que, naquela hora, transformasse nossa superioridade em gol. O Flamengo fez o primeiro ataque, tocou 3 passes, 4 passes, caiu no pé esquerdo de Gerson, cacetada. Último minuto, velho, pô, nem o Flamengo esperava mais nada. Bola cruzada na área, pá. Aqui é a mesma coisa. Um vacilo que o nosso sistema defensivo deu, uma culpa compartilhada entre Marcos Felipe, Gabriel Xavier e Arias. Bruno Henrique tava lá. Então, repare, velho, qual é o jogador, dentro dos vários jogadores de capacidade de decisão que o Flamengo tem, qual é o mais importante? Pedro, artilheiro do Brasil, jogador de Copa do Mundo. Então, assim, velho, eu acho que isso pode fazer muita diferença. Porque eu acredito no Bahia na quinta-feira. Eu acho que a gente vai fazer um jogo corajoso, um jogo contundente, um jogo de personalidade, tá? Mas repare, a gente vai dar vacilos. Então, quanto menos gente para decidir a parada o Flamengo tenha, eu acho que melhora o cenário pra gente. Então, assim, velho, eu acho que Pedro é um cara, velho, que ele inventa soluções em bolas que a gente não consegue acreditar. Às vezes a bola vem aqui, ó, no bico do ombro dele. Ele dá um jeito de ajeitar. E aí ele tem aquele corpo malabarista e a zaga fica assim, sabe? Os movimentos dele, velho, são imprevisíveis, né? Então, assim, ele deixa o zagueiro sem referência naquele malabarismo todo e consegue ou fazer o pivô ou girar pro gol. E outra, assim, às vezes a bola é morta, aí o zagueiro tá olhando, ele dá um jeito de arranjar uma finalização, de calcanhar, de chaleira, de bicicleta, entendeu? Então, assim, velho, é um cara com repertório muito grande. E esses caras fazem toda a diferença em momentos decisivos. É o que tá faltando pra gente, em momentos de extrema pressão, que você tem essa bola pra desse jogo, a gente não tem. O Flamengo teria esse cara. Então eu acho, velho, que no frigir dos ovos, isso aí pode desequilibrar muito a balança a nosso favor, a ausência de Pedro. Por mais que eles tenham
Muitos jogadores decisivos também. Mas é o mais decisivo, é referência de gol, é o homem-gol do Flamengo do futebol brasileiro. Não à toa voltou para a seleção. Então, assim, eu acho que é uma notícia que aumenta as possibilidades do Bahia. Claro, o Flamengo segue favorito, o Flamengo tem que ser respeitado, mas o fator Pedro pode decidir a parada para o nosso lado. Pode, claro. Você não tem um jogador dessa capacidade, dessa característica, e principalmente no jogo do Maracanã, se voltarmos aquela noite, o cruzamento ele acontece pelo lado direito, é Pedro que faz o pivô para Gerson bater de primeira, e aí sem chance para Marcos Felipe. É um jogador muito importante. Além de ele ser um cara que tem um pensamento 3 vezes na frente do zagueiro, ele sai da área, ele consegue dar bons passes, ele consegue ser um bom assistente. E sabe a coisa, Léo? E numa velocidade própria. Rápida. Pedro coloca o jogo na velocidade que ele quer. Exatamente. Repare, velho, eu fico assim impressionado. O futebol de uma correria, é físico pra caramba. Mas quando a bola cai no pé dele, velho, mesmo, porque ele velho, por mais que ele seja rápido, dinâmico, não é aquela coisa, né? Ele não é um velocista. Mas, velho, ele coloca o jogo na velocidade que ele quer. Eu acho isso impressionante. Seja porque ele vai surpreendendo movimentos, seja porque ele tem o corpo, né? Que o cara chega mais velho, peraí. É o jogo que eu quero fazer, não tem como tirar a bola dele. É um jogador que eu respeito muito, que eu admiro. É um jogador raríssimo no contexto do futebol moderno. Raríssimo, inclusive, pensando em seleção brasileira, você não tem. Você não tem um centroavante dessa qualidade, no nível de Pedro. Tá? Eu quero saber o seguinte, Cleiton. O que facilita a vida a ausência de Pedro, né? Em termos de cuidados defensivos dos dois zagueiros, em termos de bola aérea, enfim, velho, eu quero saber, assim, qual o impacto positivo para o Bahia da ausência do jogador, que, na minha opinião, é o mais decisivo do Brasil nesse momento. Vamos lá. Eu acho que vocês já falaram bastante e assim, traduziram a situação do Pedro de uma forma brilhante, porque é um jogador que ele tem a capacidade de decisão, né? Além das qualidades técnicas, né? Da capacidade de executar alguns comportamentos do jogo, é um jogador que ele precisa de pouco para gerar dano no adversário. Então, a ausência de um jogador como esse dá um pouco mais de tranquilidade, por exemplo, para o miolo de zaga do Bahia, né? Que o Pedro é um jogador que faz facão para atacar as costas da defesa, muda a direção do deslocamento, é um jogador que a bola vem difícil para ele dominar, ele acha uma solução, uma finalização de calcanhar, enfim, é um jogador que eu acho que é o principal finalizador do futebol brasileiro, e a capacidade de soluções que ele acha dentro da área é assim, um negócio assustador. Então é uma ausência que é considerável. Eu acho que a nível defensivo o Bahia ainda vai ter dificuldade, mas muito menos dificuldade, porque a gente fala sempre em gerir desvantagem, né? O que é gerir desvantagem? Você pega uma situação onde a linha defensiva, o sistema defensivo do Bahia, a probabilidade de sair gol é muito grande, só que às vezes os jogadores conseguem solucionar ali, trazer um certo tipo de dificuldade para que a jogada termine em uma situação que não seja gol. O Pedro é o jogador que está em situação de desvantagem, ele consegue transformar a jogada em gol. Então, não contar com um jogador desse é importante para o Bahia ter um pouco mais de tranquilidade na hora que tiver de defender. Agora tem outro aspecto que eu acho que é importantíssimo, que é o seguinte, cenário de jogo. Que é o cenário de jogo, como é que o cenário de jogo impacta na ausência do Pedro? E eu estou falando no aspecto que pode prejudicar o Bahia. A ausência do Pedro pode prejudicar o Bahia, que é o seguinte: se a gente partir do ponto em que o Bahia perdeu o primeiro jogo e vai precisar ser propositivo, assim como foi naquele primeiro confronto do Campeonato Brasileiro, o Pedro foi um principal desequilíbrio para que o Bahia conseguisse ter a posse de bola. E aí, por exemplo, a quantidade de vezes que o Caio Alexandre trocou na bola sem que fosse pressionado foi muito grande. Por quê? Porque o Pedro tinha essa dificuldade de recomposição. Então a gente está falando de uma coisa que o Pedro acaba trazendo. Talvez se fosse um cenário onde o Flamengo passasse o tempo todo pressionando o Bahia, o que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que o Flamengo vai tentar jogar um jogo ali bem equilibrado, tentar em alguns momentos ter a bola, mas também explorar essa necessidade do Bahia de fazer o resultado. O Pedro é um jogador que ele não tem tanta capacidade de voltar e recompor com tanta intensidade. Então, por exemplo, se a gente for pegar os cenários daquele primeiro jogo do Flamengo contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, Cauli jogou muito solto entre a primeira e a segunda linha do Flamengo, o próprio Everton Ribeiro jogou muito solto em cenários de transição, o Caio Alexandre, assim, jogou livre o jogo inteiro, com a facilidade de conduzir, de direcionar corredor, né? Então, acho que apesar de o Bahia se beneficiar muito, porque o Pedro é um jogador que, por exemplo, vamos partir de um cenário que não vai acontecer, tá, pessoal? Não vai acontecer, mas vamos lá. Vamos torcer para não acontecer. Mas partir de um cenário de
que o Flamengo tenta pressionar o Bahia nos minutos finais, né? Certo? O Bahia já fez o placar. Ter um Pedro disponível é muito prejudicial ao Bahia. E nesse ponto vai ser um benefício muito grande. Porque vamos pensar no cenário em que o Bahia faz um primeiro tempo dos sonhos e aí abre 2-0, chega no segundo tempo, naturalmente o Flamengo vai se alçar mais ao ataque, vai tentar cruzar a bola na área, e não ter um Pedro lá é crucial para o Bahia, então isso é positivo. Em contrapartida, no cenário total do jogo, que eu tenho certeza que desde o minuto 1 o Bahia vai tentar ter a posse de bola, controlar o Flamengo, criar situações de gol pela necessidade do resultado, aí eu já acho que, por exemplo, o Bruno Henrique traz uma dificuldade maior, né? O Carlinhos, se for jogar ali, traz uma dificuldade maior. Então, é cobertor curto. Eu acho que o Bahia tem que se aproveitar dessas virtudes de, obviamente, não contar com um adversário como o Pedro lá, né? Para gerar esse tipo de dano. Em contrapartida, vai ter uma dificuldadezinha para construir, porque vão ter mais jogadores com capacidade de defender. Que o Pedro, apesar de ter disposição para defender, ele fisicamente não tem essa capacidade de voltar o tempo todo para estar recuperando espaço de volante. Então, eu acho que o Bahia acaba se beneficiando de um fator, mas, em tese, ficando prejudicado em outro.